Oi, lindona! Eu sou a Thalita Nascimento, mentora de mulheres, facilitadora em constelações familiares e este é o Casos de Família. Esses vídeos onde eu venho te contar os causos, as histórias que eu tive acesso através de sessões reais de constelação familiar na água. E no episódio de hoje, uma mulher que vai descobrir que a escravidão acabou. Ó, se prepara, porque a constelação de hoje guarda fortes emoções. Vamos ver o que nós podemos aprender com a história? Muito bem. Para você que está chegando por aqui ou que nunca viu um vídeo de causos de família, deixa eu te contar que as sessões de constelação familiar comigo acontecem em um recipiente como esse com água. Então o movimento que eu vou te mostrar aqui dos bonequinhos foi livre, espontâneo, sem a minha interferência ou a interferência da minha cliente. E esta cliente em especial, representada por esta bonequinha aqui, chegou na sessão falando para mim que queria trabalhar um sentimento de incapacidade profissional. E aí vamos para a investigação, né? Como assim? Ela fala, olha, eu tenho sempre a sensação de que eu não vou dar conta, de que eu não vou conseguir fazer. Quando eu recebo uma proposta, um desafio no trabalho, eu demoro muito para dar a resposta, porque eu sempre acho que eu não vou conseguir exercer aquilo que estão me pedindo para exercer. E eu tenho essa sensação de incapacidade. É um excelente tema para trabalhar na constelação, né? Essas sensações que acompanham a gente há muito tempo, que a gente não sabe de onde vem, por que vem, mas elas sempre estão lá. Então eu comecei a perguntar para ela, então me conta um pouquinho da sua trajetória profissional, porque ela me contou que ela era formada há pouco tempo como assistente social, trabalhava como assistente social, mas eu estava interessada em saber o antes disso, né? A trajetória dela profissional e o que aconteceu na vida dela antes. E essa foi uma pergunta essencial para o revelar dessa constelação. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Constelação é sobre sentir. Todas as vezes que eu vou fazer uma sessão, eu organizo já os bonequinhos em uma bandejinha. E aí eu organizei lá todos os representantes que eu tinha, de cor de pele clara, brancos, né? Na minha bandejinha. E deixei, vou dizer assim, uma pretalhada dentro da cesta. Quando eu abri a câmera, a cliente era uma mulher preta. E eu não tinha visto na foto. Eu falei, que bom, já tá tudo separado. Vou jogar a brancaiada aqui e vou pôr a pretalhada pra cá. Mas alguma coisa me disse, não, deixa assim, deixa eles separados. Mal sabia eu que eu ia precisar ter todo mundo organizado, porque eu ia precisar de representantes pretos e brancos para essa constelação. Vocês vão ver onde isso vai dar. Fique até o fim desse vídeo. Estamos trabalhando a sensação de incapacidade dessa mulher. E aí, quando ela vai me contar a trajetória profissional dela, ela começa me contando que aos 14 anos ela começou a trabalhar numa lanchonete, que a mãe dela também trabalhava, mas quando ela entrou na história de vida da mãe dela, ela falou assim, e aí, um tempo depois eu fui trabalhar como babá na casa da mulher que criou a minha mãe. E a minha mãe tinha sido empregada, na casa do irmão da mulher que criou a minha mãe. E a minha mãe tinha sido empregada dessa família. Eu falei, peraí, sua mãe foi empregada ou foi filha adotiva nessa família? E aí ela, então, é que na verdade... Aí eu falei, então para tudo, me conta a história da sua mãe. Tudo isso antes da constelação, tá? Antes da gente colocar os bonequinhos aqui. E ela falou, Thalita, o que aconteceu é que minha mãe ficou órfã, e aí ela ficou um tempo em um colégio, num tipo de um abrigo, e durante esse tempo, essa família foi até lá, essa mulher pediu para criar minha mãe, e aí minha mãe ficou trabalhando na casa dela, e criou os filhos dela. Eu perguntei para ela e vou perguntar para você. Você sabe o nome disso? O nome disso é escravidão, não é adoção. Você pegar uma criança em um abrigo, levar até a sua casa e ao invés dessa criança ser tratada como filha, essa criança ser tratada como serva, como empregada, como babá, como serviçal, o nome disso não é adoção. O nome disso é escravidão.
E aí ali já me veio o sentimento, a palavra escravidão estava muito forte. E eu falei para ela, olha, eu já tenho uma hipótese aqui, mas nós vamos ver o que vai acontecer quando a gente colocar os representantes. Tudo isso antes de começar a constelação. Vocês estão vendo, né? Aonde vai dar. Coloquei a representante dela. Coloquei aqui, por aqui mesmo a representante ficou. Essa representante parecia que estava quase que com sono, de tanto que ela se movia lentamente. E ela se movia lentamente para esse lado e para frente. Para esse lado, aqui, meu lado esquerdo, né? E para frente. E eu chamei a atenção dela para isso. Você percebe como essa representante se move tão lentamente, e ela falou, eu tô percebendo, tá, ok. Colocamos, então, os pais dela, papai e mamãe. A mãe dela tinha perdido os pais, um bem próximo do outro, ela não sabe dizer se quem morreu primeiro foi o avô ou a avó, mas foi um bem próximo do outro por volta dos 9 anos de idade. Foi aí que a mãe dela vai para esse abrigo, para essa escola, que é tipo de um abrigo, e depois vai parar na casa dessa mãe adotiva. E o que acontece quando a gente coloca os pais dela, a gente logo percebe que foi um casal que não teve, assim, muito acordo entre si, eles se separam, mas a mãe dela fica mais ou menos aqui também, assim, ela fica olhando para cá. A partir do momento que a mãe dela entra, ela olha definitivamente pro lado de cá, a mãe dela fica aqui assim, meio que olhando para trás, e o pai dela mais para cá, um pouquinho mais para cá. E eu falei para ela, olha, fica claro que sua questão profissional tá relacionada à sua mãe. Só tava fortalecendo a minha hipótese, sabe? Só fortalecendo a minha hipótese. E aí eu coloquei a tia também, porque essa irmã da mãe dela assumiu um lugar muito importante. E essa irmã da mãe dela foi para casa, vê se vocês vão entender. Foi para casa da irmã da mulher que adotou a mãe dela. Então, tanto a mãe dela quanto a tia dela foram levadas como filhas por famílias que a usaram como servas, ok? E essa tia para aqui, entre a mãe e o pai, e ela me fala, realmente minha tia tinha uma coisa de falar que minha mãe teve marido, ela não teve. Mas esse triângulo aqui que se formou entre a mãe, a tia e o pai, é um outro assunto para uma outra constelação, não tinha a ver com o tema que a gente estava trabalhando hoje, e eu deixei isso bem claro para ela. Daqui é um outro assunto, vou brincar com vocês, tem um Solomai Lamila Joe aqui, tem um esquema aqui, mas a gente não vai trabalhar isso hoje porque a gente tá olhando pra sua vida profissional e eu tô sentindo que a coisa tá pra lá. Por quê, Thalita? Porque ela só olha pra lá. De vez em quando ela olha pra frente, olha pra lá. Então vamos, enfim, colocar os seus avós, né? O pai e a mãe dessa mãe que morreu quando a mãe dela tinha apenas 9 anos. O que acontece é que o pai para meio que por aqui, sem muita interferência nesse tema, mas a mãe da mãe vem ficar aqui. Quando a mãe da mãe chega, né, a avó dela chega, a mãe dela se vira e fica olhando para essa mãe assim, muito apaixonada, com muita saudade, com muita tristeza por essa mãe ter partido tão cedo, de forma tão precoce. E a mãe dela só olha para a mamãe que tinha morrido. E aí sim, eu coloquei a patroa, a mãe. Quem é essa mulher, afinal de contas, nesse sistema? É uma mãe adotiva ou é a sinhazinha? Vamos ver. Quando eu coloco a patroa, aqui a patroa para ao lado do pai dela e aqui a patroa fica do pai dela, não, perdão, do avô dela, sem se mexer durante toda a constelação. Veja que essa mulher em momento algum se posicionou como mãe dessa menina que ela adotou. O tempo todo ela foi senhora. O tempo todo ela foi patroa. E a minha cliente que me procurou na constelação me contou, durante a trajetória profissional dela, que ela trabalhou como babá para a família dessa mulher, para o irmão dela. Vou colocar aqui ele, eu coloquei um representante dele, ele fica aqui também na linha da autoridade, né? Por isso que o
avô tá aqui representando essa autoridade. E ela fala que ela trabalhou durante 1 ano e meio na casa dessa família e depois ela foi estudar, ela foi querer outras coisas para a vida dela. Essa família rompeu com ela, brigou com ela e não aceitava. Gente, desculpa, mas não dá para parar, né? No meio da conversa aqui, não aceitava que ela seguisse em frente. Mas ela foi muito corajosa e ainda bem por isso e seguiu em frente com a vida dela e se recusou continuar fazendo parte do clã serviçal dessa família aqui, que é onde a mãe dela estava, a tia dela estava, né, no clã serviçal dessa família. E aí eu vou trabalhar com ela esse desenho que se formou aqui. E qual é o desenho? Quero que você entenda. Vou até trazer você mais para pertinho para você entender direitinho o que aconteceu aqui. Vamos ver se dá para ver. Nós temos ela sempre ao lado da mãe dela, mas sem conseguir olhar para a mãe. A mãe dela sempre olhando para essa mãe que morreu precocemente e não conseguindo olhar para outra coisa. E essa mulher aqui, parada, representando o quê? Representando esse patriarcado, esse senhorio, esse racismo estrutural que nós temos na sociedade brasileira. E eu falei para ela sobre sentimentos adotados e sobre compensação. E eu quero falar sobre isso para você também. Qual era o sentimento adotado? O sentimento da mãe dela, de que eu não sou boa o suficiente para ser filha. Eu só sou boa para ser a babá, a empregada, a doméstica, a serviçal, a subserviente. Ninguém me dá o lugar de filha. Esse era o sentimento da mãe dela que ela adotou para si. Mas ao mesmo tempo, ela tinha muita dificuldade de lidar com o tema da escravidão. Então ela tem também um movimento de compensação. E ela vai buscar no serviço social compensar a injustiça pelo qual essa família passa, né? Essa ancestralidade dela passa, essas mulheres da família passam, que são adotadas para serem escravizadas, para servirem na casa grande, se é que você me entende. E quando eu começo a falar isso, essa cliente começa a chorar muito. Sabe por quê? Porque quando a gente acerta em cheio na alma, vem uma emoção que a gente não sabia que estava parada lá. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu também chorei muito nessa constelação. Chorei porque eu me identifiquei, chorei porque eu sei que lugar é esse, de que as pessoas olham pra você e não te dão o valor que você tem. E de que você mesma olha pra você e duvida do valor que você tem. Portanto, eu trabalhei com essa cliente que o sentimento de incapacidade não era dela, mas era um sentimento adotado da mãe dela. E aí eu falo para ela, e você não tem condição de olhar para isso, mas para onde você olha? Você olha para a injustiça, para a humilhação, justamente para quem impôs sobre a sua mãe que ela não poderia ser mais do que uma escrava, que ela não poderia ser mais filha. E aí ela começa a chorar muito e fala, Thalita, eu fiz uma festa para o meu filho e minha mãe era convidada, eu contratei garçom, pessoa para fazer limpeza, contratei tudo, só que minha mãe não conseguia parar de servir. Minha mãe, de fato, ela não consegue sair desse lugar. E isso me incomoda muito. E eu disse para ela, quando você escolhe o serviço social como profissão, e ela me contou toda uma história que parece até que foi por acaso, mas na verdade isso estava no destino dela e foi uma escolha para compensar toda essa injustiça do passado. Eu digo para ela, você está fazendo justiça por toda a nossa gente. Porque quando você direciona uma criança de forma correta para uma família que de fato quer adotar e não que quer escravizar, você está de alguma forma compensando a dor da sua mãe e a dor dos nossos ancestrais. E foi uma constelação muito bonita, porque a gente trabalhou demais essas questões do racismo estrutural no Brasil e das marcas que isso traz na vida real. Porque uma coisa é você ver no Globo Repórter, outra coisa é você olhar para um ser humano que está se sentindo incapaz de fazer aquilo que ele é mais do que capacitado por conta de mentiras, sofismas que são passados de geração em geração, de que preto é preguiçoso, de que preto é lerdo, de que preto não consegue, de que preto é incapaz, de que preto é fedido, de que preto é sujo. São mentiras estruturais que toda a nossa sociedade não questiona.
e por não questionar e se calar diante das injustiças, toma como verdade na sua vida. Mesmo eu e você que nos sentimos tão aquém e tão superiores ao preconceito e ao racismo, nós podemos estar totalmente entranhados nessa cultura social brasileira. E foi uma constelação muito bonita, muito emocionante. Mas quando nós chegamos, olha o tamanho da resistência, vocês estão vendo, né? Mas eu vou seguir em frente, não vou parar, porque esse vídeo precisa ser divulgado. Essa constelação precisa ser divulgado como uma denúncia e como um posicionamento de quem não vai mais estar calada diante desse tipo de situação e de acontecimento. Quando nós vamos para as frases de solução, então ela vai se dirigir a essa mãe. Foi tão bonito, tão emocionante, porque ela dizia assim para a mãe dela: mãe, agora eu vejo. Mãe, agora eu entendo a sua dor. Eu entendo a sua solidão. E é em resposta à sua dor e à sua solidão que eu me sinto tão incapacitada. Mas é injustiça você, mãe, que cada vez que eu ajudar alguém, eu vou estar ajudando a toda a nossa gente. Cada vez que eu ajudar alguém, eu vou estar ajudando a toda a nossa gente. Mãe, o racismo acabou. A escravidão acabou, perdão. Essa foi a frase mais forte que nós liberamos durante essas frases de cura. A escravidão acabou, e ela ia às lágrimas com essas frases. Porque o que a alma dela precisava saber é que ela era capaz sim, e que a escravidão acabou. A escravidão não acabou com a princesa Isabel. A escravidão acaba quando a sua alma aceita que você é livre, que você é digna, que você é merecedora, que você é capaz, que você é inteligente, que você é boa o suficiente. E ela disse assim: mãe, quando eu tenho sucesso, eu faço isso por toda a nossa gente. Gente, que constelação maravilhosa! E eu fico muito feliz de poder compartilhar com você isso no caso de família. Sabe por quê? Essa constelação vai chegar a mulheres que se sentem incapacitadas e não sabem de onde vem esse sentimento. E esse sentimento vem de uma desestrutura social já de muito tempo aqui no Brasil e no mundo. E eu quero falar para sua alma, não para sua cabeça, não palavras de ordem, mas eu quero falar para sua alma. A escravidão acabou. Como Jesus falava para aqueles aleijados: pega a tua cama e anda. Levanta desse lugar de subserviência, levanta desse lugar de servidão, levanta desse lugar de incapacidade e de não merecimento, porque Deus nos fez irmãos e não servos uns dos outros. Deus nos fez irmãos. É isso, lindona. Espero que você tenha gostado desse caso de família e até o próximo causo. Eu ia gravar um hoje, que eu vou gravar semana que vem, e eu sei que vocês vão gostar. Beijo, até mais!